Israel declarou independência em 1948 e, desde a sua criação, vivenciou conflitos com seus vizinhos, principalmente países árabes e muçulmanos, e com os palestinos. De acordo com o Livro Mundial de Fatos da CIA, área, 20.770 km², aproximadamente o tamanho do estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. População, 8.787.045, estimada em julho de 2021, incluindo as colinas de Golã e Jerusalém Oriental. Idade, 30,4 anos. Capital, Israel declarou Jerusalém como sua capital em 1950. Muitas embaixadas internacionais estão em Tel Aviv. Grupos étnicos, judeus 74,4%, árabes 20,9%, outros 4,7%, 2018. Religião, judeus 74,3%, muçulmanos 17,8%, cristãos 1,9%, drusos 1,6%, outros 4,4%, 2018. Desemprego, 3,81%, 2019. Israel faz fronteira com o Mar Mediterrâneo, o Egito, o Mar Vermelho, a Jordânia, a Síria e o Líbano no Oriente Médio. Seu modelo de governo é uma democracia parlamentar composta pelos poderes legislativo, executivo e judiciário. Aproximadamente 93% das terras são propriedade do Estado de Israel, do Fundo Nacional Judaico, JNF, e da Autoridade de Desenvolvimento. A Autoridade Terrestre de Israel, ILA, administra a terra. O governo emite direitos de arrendamento de terras a longo prazo. Cronologia. 2 de novembro de 1917. O governo britânico expressa o seu apoio ao estabelecimento de um Estado judeu permanente na Palestina com uma carta chamada Declaração Balfour, 1922. A Liga das Nações autoriza a Grã-Bretanha a ajudar o povo judeu a estabelecer uma pátria na Palestina com o mandato britânico para a Palestina, de 1936 a 1939. A tensão entre árabes e colonos judeus leva a tumultos. 1937. Na sequência da agitação, uma comissão britânica publica um relatório recomendando a divisão de Israel no Estado árabe, no Estado judeu e numa zona neutra para locais sagrados. Um ano depois, uma comissão separada conclui que a divisão é impraticável e o plano é abandonado. De 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial é travada na Europa e no Pacífico. Mais de 6 milhões de judeus morrem no Holocausto. 29 de novembro de 1947. As Nações Unidas aprovam um plano para a divisão da Palestina. 14 de maio de 1948. O Estado independente de Israel é declarado com David Ben-Gurion como primeiro-ministro. Maio de 1948. Forças do Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano invadem o território, levando à primeira de uma série de guerras árabe-israelenses. 1949. É alcançado um acordo de armistício. A Cisjordânia é separada de Israel para se tornar território jordaniano e Gaza é designada como território egípcio. O armistício pretende ser um acordo temporário, um prelúdio para tratados de paz permanentes. 1949. Israel é admitido nas Nações Unidas. 1950. A ONU começa a operar uma agência de ajuda aos refugiados palestinos. Quando a agência for introduzida, cerca de 750 mil palestinos deslocados necessitarão de serviços. 5 de julho de 1950. O governo adota a Lei do Retorno. Todo judeu tem o direito de vir para este país como um imigrante judeu. Janeiro de 1964. O Papa Paulo VI visita Israel. 1964. É formada a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. 5 a 10 de junho de 1967. A Guerra dos 6 Dias é travada entre Israel e o Egito, a Jordânia e a Síria. No final desta guerra, Israel duplica suas terras para incluir a Península do Sinai, as colinas de Golã, Gaza e a Cisjordânia. Setembro de 1972. 11 membros da equipe olímpica israelense são assassinados por terroristas em Munique, na Alemanha. Outubro de 1973. O Egito e a Síria lançam ataques aéreos contra Israel no dia sagrado do Yom Kippur. Os combates continuam por mais de 2 semanas e terminam depois que a ONU adota uma resolução para parar a guerra. 19 de novembro de 1977. O presidente egípcio Anwar Sadat visita Jerusalém para negociações de paz com o primeiro-ministro Menachem Begin.
5 a 17 de setembro de 1978. O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, patrocina uma cúpula entre Israel e Egito em Camp David. A cúpula conduz a um acordo denominado o Quadro para a Paz no Oriente Médio, que estabelece um caminho potencial para colocar fim aos conflitos entre Israel e os países vizinhos. Begin e Sadat compartilham o Prêmio Nobel da Paz de 1978. Março de 1979. Begin e Sadat assinam o Tratado de Paz Egito-Israel. Israel concorda em retirar as suas forças da Península do Sinai, enquanto o Egito concorda em estabelecer relações diplomáticas com Israel e conceder aos navios israelitas passagem livre através do Canal de Suez.